Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre a nutrição hospitalar, um elemento aí muito importante para a recuperação dos pacientes. Vamos falar também da programação do mês do servidor, lançada recentemente e que promete trazer aí uma série de atividades para a saúde e para incentivar a prática esportiva dos funcionários do Estado. Quem aqui nunca ouviu falar que comida de hospital não tem graça, é insossa, é ruim de comer? Na verdade, não é bem assim, não. A ideia da nutrição hospitalar é trazer uma comida saudável, balanceada e saborosa. Isso é muito importante para a recuperação dos doentes. Para a gente falar um pouquinho mais sobre esse e outros assuntos, eu converso agora com a nutricionista do Sereste, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, Tassiana Rebelo. Bem-vinda ao nosso programa. Bom, como eu disse, é um fator de importância aí, né, a nutrição hospitalar para a recuperação do paciente. De que forma isso ajuda? Bem, então, um paciente hospitalizado, ele precisa, o intuito é que ele possa se restabelecer e sair o mais rápido possível do hospital, porque a gente sabe que quanto mais tempo o indivíduo fica acamado, hospitalizado, isso tanto é prejuízo para a saúde dele, quanto geram custos para o hospital, para o país, para a rede SUS de forma geral. Então, a alimentação, ela nesse sentido, ela passa a ser fundamental, né? Então, é importante que, independentemente da patologia que o paciente apresente, que ele possa receber a alimentação que seja adequada ao estado fisiológico dele, e que supra todas as necessidades nutricionais para que ele possa se restabelecer o mais rápido possível. E mantendo o sabor dessa forma também, né? Então, não precisa ser ruim a comida. Lógico, né? Então, hoje em dia, inclusive, trabalha-se muito com a gastronomia hospitalar, né? Um dos aspectos que está em ascensão atualmente, apesar de a adesão por parte dos hospitais ainda ser muito baixa. A gente espera que, ao passar dos tempos, esse pensamento mude aí, isso, né? que passe a ter uma atenção melhor, porque a gente sabe que é difícil ficar hospitalizado, longe da família, com um problema, uma doença importante. Então, a alimentação, ela deve ser fundamental para que esse indivíduo, seu estado fisiológico possa ser melhorado, diante de uma melhora também do seu estado nutricional. A comida traz conforto também Claro, tem essa questão, né? A questão da gastronomia hospitalar, acho que entra por esse ângulo também, Exatamente, né? É verdade. E também, assim, para a questão do cardápio, tem que ser levado alguns fatores em conta. Aí a gente tem necessidade de caloria, né? De restrição também, né? Restrições, né? Que é o mais complicado. O paciente que muitas vezes não pode comer sal ou tem alguma outra deficiência que tenha que diminuir ou restringir a quantidade de gordura, de açúcar, né, enfim, e vários outros alimentos. Então, por esse motivo, muitas vezes, na sua residência, ele não faz essa redução. E quando ele é hospitalizado, que aí já está num nível cronificado, muitas vezes, que essa redução tem que ser drástica, aí ele passa a reclamar e a dizer que aquela alimentação é ruim, insossa, como você citou no início do programa. Pois é, mas ali no hospital ele não tem como escapar, não tem que comer aquilo mesmo e pronto. Se for para melhorar o seu estado nutricional, vai ser feito o que for preciso. É aquele velho fator, né? Você é o que você come. Num caso desse, você se recupera de acordo com o que você come. Agora, o que é servido no hospital, ele não é necessariamente apenas para o paciente. Aí é onde entra, inclusive, o Sereste. É o motivo de você estar aqui no nosso estúdio. De um modo geral, aquela comida também ela é direcionada para o trabalhador, mas também tem que ter a diferença aí. Comida de paciente é uma coisa, comida de trabalhador é outra. Como é que funciona isso? A maioria dos hospitais, eles possuem uma cozinha única, né? Muitas vezes tem algum local separado para dietas especiais, mas de forma geral a alimentação é produzida no mesmo ambiente. Mas pode ser? Pode, né? Então só precisa ser separado se, por exemplo, se o paciente ele for celíaco. Então, quando o indivíduo ele é intolerante ao glúten, é necessário que tenha uma separação total da sua alimentação, né? Porque senão o glúten, se tiver alguma contaminação, né, o indivíduo ele vai desenvolver a sintomatologia, né? Quem é celíaco
não pode realmente ter nenhum contato com o glúten. Dependendo do tipo, do grau da intolerância da então, pessoa, tem que até a bucha de limpar a panela pode contaminar, né? Eu costumo até dizer que muitas vezes só em passar junto à farinha de trigo no supermercado, ele já começa a ter reação. Então, esse indivíduo, a alimentação dele tem que ser realmente totalmente separada. Os demais não tem problema, então muitas vezes é direcionado, tem uma alimentação especial, mas ela é produzida no mesmo ambiente. E como é que tem a qualidade do que é servido aí nos hospitais públicos? Então, lá no Sereste nós costumamos desenvolver vários projetos. Um deles é esse projeto que é para avaliar os riscos da intoxicação exógena. Intoxicação exógena é um dos agravos em saúde do trabalhador. Vamos explicar, vamos abrir um parênteses aí para a gente explicar o que é intoxicação exógena. Tá, então, exógeno a gente já sabe que vem de um meio externo, né? Então, qualquer agente considerado tóxico que o indivíduo entre em contato ou ingira pode causar uma reação, né, que é a intoxicação exógena. Uma dessas substâncias pode ser o alimento, tá? Cosméticos, produtos saneantes, animais peçonhentos, plantas, tá? Então são várias substâncias. Uma dessas substâncias, vem de fora. Isso. Daí o nome, né? Uma dessas substâncias pode ser o alimento. Que aí a gente parte para a questão da intoxicação alimentar, que são as doenças causadas por alimentos contaminados. Nós sabemos que, de forma geral, todos os locais que produzem alimentos, eles precisam ter um cuidado enorme, porque a alimentação é saúde. E nenhum trabalhador quer ser acometido por uma doença de origem alimentar. Não é? Porque se for acometido, vai gerar um problema tanto para o estabelecimento, quanto, principalmente, para o próprio trabalhador. Para a empresa, né? Para o próprio local de trabalho ali, que você tem um trabalhador doente, você não vai ter um trabalhador que produz. Avalie uma intoxicação alimentar para trabalhadores de hospitais. É um risco muito maior. Com certeza. Existem na literatura, né, e a gente que sempre está pesquisando, a gente sempre vê vários artigos, vários trabalhos, e a questão do surto é grande. Sabe-se, inclusive, que as DTAs, né, que é costumeiramente chamada assim, são uma das doenças que mais causam danos à saúde do indivíduo. Que seria uma DTA? Doença transmitida por alimento, por água ou alimento contaminado. Perfeito. Muitas vezes a gente acha que os sintomas são bobos, né, uma dor de cabeça, diarreia, mas dependendo do agente causador, pode causar a morte. Tá? A gente já teve casos, inclusive aqui em Alagoas, de indivíduos que foram acometidos por doenças causadas por alimentos contaminados e que vieram a óbito. Né? Não sei se você se recorda do caso de Coruripe, né? Foi em 2009, uma família inteira consumiu mortadela, lembra? Mortadela e sardinha lá, tem uma menina, eu se não me engano, ela tinha uns 6 anos, né? Ela foi da toxina botulínica, inclusive. Isso, foi, que é muito comum em alimento enlatado, não é isso? Eu lembro dessa história. É uma doença causada por um alimento contaminado, que foi mal manuseado, mal armazenado, que não teve os cuidados de higiene necessários. Que, de modo geral, as pessoas nem têm muita noção disso, que a lata amassada pode ser um causador. É verdade. Isso, nesse caso de Coruripe, ela se alimentou em casa, foi a família que levou. Agora, imagina isso numa empresa, a responsabilidade vai toda para a empresa, né? É muito grande, né? Eu sempre costumo dizer que a manipulação de alimentos é uma atividade total de saúde, porque o alimento ele tanto pode levar à doença como pode levar à saúde. E o intuito maior é que ele leve à saúde. Então, pensando nisso, nós elaboramos esse projeto lá no Sereste, né, e ele vai ser desenvolvido nos hospitais da rede pública, né, inclusive já tivemos reunião com o pessoal da Uncisal, do HU, para que a gente dê início a esse projeto. Num primeiro momento será feito um estudo, né, um levantamento de dados nessas cozinhas, para que a gente possa avaliar se há riscos de intoxicação exógena. Será feito um parecer, esse parecer será entregue para os responsáveis por esses hospitais,
E diante desse parecer, nós do Sereste vamos nos propor a capacitar esses indivíduos. Para que as pessoas que vão manipular e manusear de alguma forma saibam fazer da maneira correta para evitar aí qualquer problema. Isso. A ideia seria essa, então. Capacitação será tanto na parte de higiene alimentar, quanto na prevenção de acidentes de trabalho e sobre também a ergonomia no cotidiano laboral. Aquela velha máxima, conhecimento é poder, né? Nesse caso, vai direto para a saúde do trabalhador. Agora, o Sereste, ele não trabalha apenas com a questão da alimentação do trabalhador, não é a alimentação. Vamos explicar um pouquinho o trabalho desse né? O Sereste tem uma equipe multiprofissional, né, com médicos do trabalho, fonoaudiólogos, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, eu sou nutricionista, assistente social, né, engenheiro de segurança do trabalho, enfermeiras, psicólogas. Então nós temos uma equipe multidisciplinar mesmo, multiprofissional. Que trabalha exatamente com o quê? Olha só, nós internamente nós temos um organograma de 5 equipes, né, e cada equipe ela trabalha voltada para um determinado aspecto. Então, eu faço parte de uma equipe que é a equipe de assistência, onde a gente dá um suporte com relação à rede Sentinela e trabalha também com essa questão de projetos de pesquisa. Nós temos a equipe de vigilância em saúde do trabalhador, que é a equipe que está para atuar justamente com a questão dos dados, da notificação em saúde do trabalhador. Porque o que acontece é que os trabalhadores sofrem acidentes no trabalho, são acometidos por doenças relacionadas ao trabalho e isso não é notificado. E se não geram dados para o Ministério da Saúde, não há por que ter políticas públicas se não há adoecimento. Se você não sabe o que acontece, você não tem como combater ou prevenir. Justamente. Então, a gente também trabalha e foca bastante essa questão da notificação. O Sereste é um órgão público, mas ele pode atuar em empresa privada, por exemplo? Também. Inclusive, nós somos muito convidados para participar de CIPATES, que são as semanas de prevenção em acidente de trabalho, né? Além disso, temos a equipe de programas estratégicos, né, que eu costumo brincar e dizer que é a cabeça pensante do Sereste. Né, vários projetos e programas são articulados pelo pessoal da psicologia e a assistência social de lá do Sereste, que faz parte dessa equipe. De modo geral, é sempre voltado para a questão da saúde do trabalhador, de um modo geral, seja na alimentação, seja na prevenção de acidente, seja na prevenção de doenças, de modo geral, né? E temos também a equipe que faz as inspeções nos locais de trabalho. Né? A gente recebe muita denúncia, né? Obviamente que o Sereste, é bom frisar que ele não tem poder de polícia. Então, se alguém trabalha num ambiente que considera insalubre, que considera impróprio, que não tem os EPIs adequados, se essa denúncia for feita via Ministério Público, o Ministério Público nos aciona para que a gente possa atuar. Perfeito, então. Tassiana Rebelo, muito obrigado pela sua presença e pelas informações. Eu que agradeço. Até uma próxima, então. No próximo bloco, vamos falar da programação do mês do servidor. Até já.